Usa-me, Senhor, como um instrumento agradável a Ti, para que eu venha falar somente aquilo que o Senhor quer transmitir à Tua igreja, Senhor. Que não venha ser eu, não venha ser as minhas vontades, os meus desejos, não venha ser meu próprio ser, mas seja o Senhor a operar através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero ser bem breve, né? Rápido possível. Vamos dar início, né, no tema que está em João 4. E eu vou estar iniciando em João 4, desde o 31. Que foi o que o Senhor estava falando comigo durante esses dias, né? E cada dia uma confirmação diferente, cada dia uma revelação diferente, cada dia uma unção diferente, né? Igual a pastora disse. E essa é uma passagem muito conhecida por todos, né? É uma passagem que a gente sempre gosta de estar lendo e relendo, porque toda vez ela traz para nós uma revelação diferente daquilo que nós pensamos. Glória a Deus, aleluia. Entrando os seus discípulos e rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não sabes. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Não dizem vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém? Essa passagem relata sobre a história da mulher samaritana, né? Que tem um encontro com Jesus. E a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, né? Esse encontro muda toda a sua vida, transforma todo o seu ser. Todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, se transforma o nosso ser, se transforma toda a nossa vida. Há em nós uma mudança de mente. Esse encontro causa em nós uma ação. E essa ação é algo tão espontâneo, tão de Deus, que é nos esvaziar de nós mesmos. É algo que é automático. Quando você encontra Jesus, todos nós que encontramos Jesus, né, nós automaticamente nós esvaziamos de nós mesmos. E o Senhor foi falando comigo sobre essa parte, porque assim, aquela mulher, ela se expôs, né, igual nós já vimos nos outros relatos. Mas e aí, quando os discípulos que andam com Jesus, estão com ele todos os dias, levando a palavra, chega até ele, e como se tivesse tudo natural, mas aconteceu uma coisa sobrenatural ali, e que só quem estava com os olhos diretamente espiritual poderia ver o que tinha acabado de acontecer. Então ele chega até Jesus e fala: Senhor, não vai comer? Nós trouxemos a comida, e aí? E aí Jesus fala para eles, Jesus olha para eles e fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Jesus, ele mostra para os discípulos que ele já estava alimentado espiritualmente e que esse alimento trazia todo o nutriente para o corpo dele que ele necessitava naquele momento. E traz essa revelação para eles do que aconteceu naquele momento ali. Traz uma revelação sobre o desejo que temos que ter em nosso ser. Jesus era tão cheio de Deus que o desejo do seu coração, sua vontade, era apenas a que era do seu Pai. Jesus é um só com Deus,
Realizar a vontade de Deus é o seu maior prazer. Quando estamos cheios de Deus, esse também é o nosso sentimento, é a nossa mentalidade. Apenas falar da pessoa de Jesus, testemunhar, falar a sua palavra, isso se torna prazeroso. Jesus, ele, quando chegou ali, talvez ele esteja sim com fome, mas a partir do momento que ele fala sobre o seu Pai, quando ele revela o reino de Deus para aquela mulher, quando ele se revela a ela, automaticamente ele é suprido do alimento espiritual. Por quê? Porque falar do seu Pai é um prazer. Quem de nós não falamos de uma pessoa e ficamos com um sentimento tão feliz, e ele falando do seu Pai, automaticamente surge nele esse sentimento. Por quê? A partir desse ato, aquela mulher foi curada, aquela mulher foi transformada. E esse sentimento tem que haver em nós. Porque nós, quando estamos cheios de Deus, cheios da tua palavra, nós queremos falar mais. Quando alguém chega até nós, não tem como a gente não falar. Porque a gente está cheio. E a gente quer, de alguma forma, passar para essa pessoa. Porque nós estamos cheios, estamos transbordando e queremos passar sobre isso. Queremos testemunhar sobre a nossa vida. Nós não olhamos o quê? As dificuldades, os empecilhos. Apenas queremos falar da palavra de Deus. Falar daquilo que nos tem alimentado. Quando estamos cheios de Deus, não há em nós nenhum sentimento que nos impossibilita falar sobre a grandeza de Deus. Isso que Jesus tinha acabado de fazer, de falar aos seus discípulos. Eu acabei de falar sobre o meu Pai, eu acabei de revelar o reino, e isso já me tornou satisfeito. E aí Jesus fala para eles: olha, vocês não estão vendo? Vocês não acabam de ver o que aconteceu aqui? Isso que aconteceu aqui foi o reino sendo manifestado. E qual é a ação que vocês têm diante disso? É ir fazer isso também. É levar aquilo que está dentro de vocês. E eu quero levar vocês lá, uma passagem que o Senhor estava falando comigo já tem uns dias, e eu não estava entendendo, né? No começo eu não estava entendendo. Mas aí quando eu fui lendo aqui, o Senhor foi revelando ao meu coração, que está em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse meu Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falará. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para reinares, e também para edificares e para plantares. E o que o Senhor vai falando comigo? Da mesma forma que Jesus ele veio aqui e surgiu nele todo esse sentimento, foi debaixo da palavra do seu Pai. E hoje nós estamos com essa palavra. Hoje nós estamos debaixo dessa palavra. Não tem, sabe, quando Jeremias ele é chamado por Deus, Deus fala para ele: eu coloco as minhas palavras na tua boca. E Jeremias, ele colocou naquele momento assim, um empecilho, algo, mas ele falou: eu coloco as minhas palavras. E hoje conosco não é diferente. A palavra está aqui. Ele colocou ela nas nossas mãos, colocou o Espírito Santo para falar através de nós. Não tem como nós ver empecilho. Por quê? Porque assim como ele disse para Jeremias: porém,
Diz-me o Senhor, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar falarás. A todos que eu te enviar. E quando Jesus ele vem aqui, ele vem enviado aqui por Deus, para cumprir o propósito de Deus, para se revelar através do reino. E hoje o Senhor quer falar conosco. Às vezes nós nos preocupamos demais. Aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E o Senhor está dizendo para nós: eu vou te enviar. Você não precisa se preocupar com quem e aonde. Eu vou te enviar. Eu vou enviar você. E o que eu falar através da minha palavra, se você se esvaziar de você e se encher dela, você irá ser transmissor daquilo que eu quero que você transmita. E quando o Senhor dá essa ordenança a Jeremias, ele vai lá e cumpre aquilo que Deus quer que ele cumpra. E às vezes nós pensamos: mas Jesus era filho de Deus, veio aqui, Jeremias já passou o Velho Testamento. Mas essa é a ordenança de Deus ainda para nós. Porque assim como Jeremias, que Deus fala com ele, assim ele fala conosco. Quando arrumamos desculpa para servir o reino, Deus fala conosco dessa mesma forma, para trazer em nós o desejo de permanecer e entender que quem irá realizar não é nós, é Deus, porque só Ele pode fazer através de nós. Só Ele pode curar, pode transformar, pode dar vida ao nosso corpo. Só Ele pode mudar um coração que nós não conseguimos nem chegar perto, porque tem pessoas que são difíceis. Nós éramos difíceis. E a gente sabe que só Deus pode fazer isso. Assim como Deus levantou Jeremias naquela nação, colocou a palavra na sua boca, assim é conosco. A palavra está aqui. Precisamos nos esvaziar e encher da palavra. Jeremias só precisou se esvaziar e colocar disponível, porque quem irá realizar e operar é Deus. Quando Jesus nos levanta, temos apenas um objetivo ali: se esvaziar de nós e encher da palavra, para realizar a vontade de Deus, que é levar as boas novas. Deus chamou Jeremias naquele tempo com o objetivo de reconciliar os israelitas com Deus, evitar. Glória a Deus, aleluia. Evitar a destruição que estava por vir. Quando Deus chama Jeremias, ele chamou com esse propósito. De qual? De reconciliar o povo a Deus. Porque aquele povo estava em desobediência, ninguém queria saber de Deus e eles estavam todos desgovernados. Então Deus levanta Jeremias. E hoje, quem que Deus levantou? Para dar continuidade, para fazer a vontade, para levar a palavra. É eu e você. É aqueles que aceitaram Ele. É nós que Ele chama. Todos nós que aceitamos Ele, que buscamos, que lemos a Tua palavra, o Senhor automaticamente nos lança esse desejo no nosso coração. Glória a Deus. Tudo já está preparado. Só precisamos assumir a forma de servo e servir o reino. Sabe? Essa tem que ser a nossa consciência diária. Esvaziar. Por quê? Porque nós vivemos no mundo, nós vivemos entre as pessoas e tudo aqui pode nos contaminar. Assistir demais, fazer coisas que não é de Deus demais, isso tudo pode nos preencher o lugar de Deus. E quando nós esvaziamos de nós e enchemos de Deus, nós podemos cumprir a vontade dele. Porque só vamos conseguir cumprir e operar através da palavra, através do Espírito Santo. E como que eu faço isso? Quando eu me esvazio, sabe? Porque assim, quando aquela mulher encontra Jesus, ela até começa a falar: mas então, Senhor, onde eu tenho que adorar e tal? E começa um diálogo. Mas quando Jesus fala para ela quem
Ele se revela, automaticamente ela se esvazia. Peraí, eu era tudo isso, mas deixa eu ouvir quem que é Ele. Então ela recebe a revelação, ela toma posse e ela se esvazia e começa a se encher da palavra dele. Porque ela vai até aquele povo e anuncia. Olha, ele conhece tudo sobre mim, ele é... Então, quando ela chega até aquele povo, ela chega com entusiasmo, com aquele amor, com aquele desejo no olhar dela. Sabe quando você chega feliz que você ganha algo, acontece alguma coisa, você chega querendo passar isso para alguém? É dessa forma que ela chega. E quando nós nos esvaziamos de nós, isso acontece conosco. Por quê? Eu fui criada uma vida inteira assim, mas quando eu encontrei Jesus, eu não vivo mais assim, sabe? A palavra mesmo fala, venha como está. Nós vamos vir como nós estamos, mas não vamos permanecer como nós queremos. Porque o poder de Deus vai nos trazer tudo aquilo que é necessário para cumprir através de nós. E a nossa diferença de Jeremias é que hoje nós temos um ato que foi consumado. Um ato que foi consumado para a eternidade. Que é a vida de Jesus Cristo aqui. Esse ato, ele é irrevogável. E nós temos hoje a autoridade através da palavra de Deus para poder confessar a palavra dele. Com autoridade até as pessoas. Sem dúvida. Sem medo. Com qualquer pensamento, será que vai receber? Mas fulano não. Cicrano talvez não vai receber. Não, você tem autoridade para levar a palavra de Deus, porque ela foi entregue a você. E muitas vezes a gente não vai, porque a gente pensa, mas talvez eu ainda não entendi o que Deus quer falar comigo. Talvez não é para mim. Jeremias pensou assim, que ele não ia conseguir. Só que Deus fala para ele, antes que te formasse do ventre, te conhecia, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes de nós nascer, Deus já sabia. Ele já tinha preparado. Ele já tinha montado esse momento. Antes de você pensar sobre isso. Igual aquela mulher, quando ela chega naquele poço, para ela poderia ser uma coincidência Jesus estar ali. Mas por que será que Jesus tinha que passar ali? Era necessário que ele passasse ali. Porque ele já tinha marcado esse ponto. Antes dela saber, antes dos discípulos saber, porque os discípulos que andavam com Jesus nem viram o que estava acontecendo. Já estava tudo preparado. E hoje é para nós, está tudo preparado. A palavra de Deus, ela está aqui. O reino de Deus, ela está dentro de nós, porque é o Espírito Santo que nos revela tudo aquilo que é necessário. É o Espírito Santo que nos convence da verdade. É o Espírito Santo que nos leva a falar a palavra de Deus. Porque nós mesmos não queremos. Nós colocamos várias coisas, várias situações para não levar. Mas quem nos revela, quem nos convence é o Espírito Santo de Deus, para que possamos levar a palavra dele, a palavra que é de Deus. E o Senhor procura pessoas que o adorem em espírito e verdade. E como que eu adoro em espírito e verdade? Quando eu assumo a forma de servo. Porque servir o reino de Deus é uma adoração. Servir as pessoas é uma adoração a Deus. É uma entrega total. Jesus, ele veio aqui e ele assumiu a forma de servo, para que nós possamos ser semelhante a ele. E quando nós fazemos isso, nós não vemos como algo pesado, cansativo. Ao contrário, nós vemos igual Jesus, como algo prazeroso. Porque às vezes nós olhamos e falamos, isso é muito pesado, isso é muito cansativo. Mas quando nós nos esvaziamos de nós e assumimos a forma de servo, nós entendemos que tudo que estamos fazendo não provém de nós, que é de Deus. E é que Ele quer revelar através de nós. Jesus nos deixa esse relato e muitos outros, para quando surgir em nós pensamento de desistir ou de incapacidade, temos a palavra para examinar, pois nela contém toda a direção que precisamos, ou seja, todas as instruções necessárias para que nós possamos ir e fazer a vontade dele, para que nós possamos ir e
se revelar através daquilo que Ele quer falar na nossa vida e através de nós, sabe? E quando eu estava em casa lendo, o Senhor foi falando no meu coração: o que tem levado vocês a não ir? Ou às vezes ir e querer fazer da forma que vocês acham que tem que fazer, da forma que você quer fazer, sabe? Jeremias foi chamado naquele tempo e ele foi levado por Deus lá. Ele tinha um público-alvo para alcançar. E nós fomos chamados nesse tempo, neste ambiente, porque nós temos um público-alvo a alcançar neste bairro. Deus não nos levantou aqui à toa. Não é apenas uma igreja que surgiu do nada, pessoas que vieram do nada. Não, nós somos pessoas que fomos chamados para cumprir um propósito de Deus neste lugar e neste tempo. E aonde Ele nos colocou, seja no trabalho, seja na nossa família, porque às vezes nós pensamos: mas quem vai alcançar minha família é outra pessoa que vim. Não, você foi levantada nessa família para alcançar a sua família, sua parentela, seus amigos, todos aqueles que estão à sua volta. Deus chamou você e te plantou ali por um motivo. Você não está ali, não foi chamado por Deus, se levantado por Deus apenas para estar. Assim como Jeremias, ele não foi chamado apenas para estar naquela nação passando uma temporada. Ele foi ali para cumprir a vontade de Deus. E nós fomos chamados para cumprir a vontade de Deus. E é todos aqueles que se colocam disponíveis. Deus não vai fazer nada obrigando ninguém a nada. Deus não vai levar ninguém a fazer nada se nós não quisermos colocar disponível. Se nós não quisermos ter esse olhar de servo, esse olhar de desejo no nosso coração. E vamos voltar lá em João, capítulo 4, 35. Não dizes vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que o Senhor está falando para nós? Essa palavra é para você, é para mim. Levanta os seus olhos e olhe. Já chegou o momento. O que nós temos esperado? Uma direção. A direção está aqui porque é a palavra de Deus. A atitude também está na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para cumprir, para olhar com os olhos espirituais, está na palavra de Deus. Está aqui. E a palavra de Deus é a melhor instrução da boca de Deus para a nossa vida. Porque aqui contém tudo que nós precisamos. E o Senhor quer que nós venhamos olhar ao nosso redor. Aonde você está plantado? Aonde Deus te colocou? Que ambiente que você se encontra? É lá que o Senhor te levantou. Sabe? É lá que o Senhor levantou você. É lá que o Senhor quer que você realize algo. Sabe? Porque às vezes nós queremos muito realizar vendo o que as pessoas têm feito. Às vezes a gente olha e fala: mas tanta gente fazendo tanta coisa e eu parado. Mas onde você está, você tem feito aquilo que Deus quer que você realize ali. Porque o operar é de Deus, o efetuar também é dele. Então é Ele que vai agir em você. Glória a Deus. E todas as vezes que vem em nós sentimento que querem nos levar contra a palavra de Deus, porque sentimento vai vir direto. Sentimento vai vir direto, porque sentimento é emoção. E nós somos levados às emoções. Então sempre vai vir sentimentos ao contrário da palavra de Deus. Por quê? Para nos tirar do lugar de servo, para nos tirar do lugar de filhos, para nos tirar do lugar de estar na palavra. E todas as vezes que vir esse sentimento, nós temos que correr e examinar a palavra. E vir o sentimento, examinar a palavra. E em algum momento, quando a gente começar a levar aquela pessoa até Deus, entendendo que a gente está levando para Deus, diretamente para Ele, sabe? A gente faz a nossa parte. Senhor, o Senhor me levou aqui, eu vou fazer isso. Daqui para lá, eu apresento Jesus e a pessoa de Jesus vai fazer tudo o que é necessário para essa vida.
A pessoa de Jesus vai transformar, vai curar, vai libertar, vai agir, vai fazer como Ele sempre faz, porque tudo que Ele faz é perfeito. E nós estamos aqui por causa disso, porque Ele nos curou. E muitas vezes nós chegamos nesse ambiente, nesse lugar e pensamos: ai, mas essa pessoa é tão difícil, e agora? Então, quando surgir qualquer tipo de sentimento que não provém da palavra de Deus, que você consegue ver que não é de Deus, o que você faz? Examine a si mesmo, porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo não aponta ninguém. Quando nós começamos a ver defeito, é que nós estamos muito físicos. Porque quando nós estamos espiritual, nós não olhamos as pessoas. Nós olhamos para nós, porque o Espírito Santo mostra nós, sabe? Ele me mostra eu. Aonde que você estava e da onde que Deus te tirou. Quem você era e quem Deus te levantou para si. Há um confronto entre nós mesmos. Não é nada de ninguém apontando, de ninguém julgando. É de nós mesmos. Para o quê? Não para nos entristecer, para nos desanimar. Ao contrário, para nós ver aonde que eu estava e para onde que Deus quer me levar. É para que haja em mim um sentimento de transformação, a passo, a dia a dia, sabe? E eu estava lá em casa pensando, né? E o Senhor me trouxe uma palavra em João 8, que é a mulher que é apanhada em adultério, né? E os escribas fariseus, eles eram muito religiosos, conhecia toda a palavra, queria apenas o senso de justiça. E às vezes a gente chega num lugar que a gente também quer esse senso de justiça. A gente chega num ambiente que a gente acha que a gente está superior, né? Que a gente acha que a gente está bem e a gente quer ter esse senso de justiça. Mas todas as vezes que vier em nós esse senso de justiça própria. Porque o que é justiça própria? É quando eu olho e vejo que aquela pessoa ela precisa de uma punição. Que pela lei ela precisa isso. Todas as vezes que chegar isso, o que nós fazemos? Nós nos esvaziamos. Nós nos ajoelhamos e nós oramos a Deus e apresentamos a Ele esse sentimento. Porque somente Ele pode tirar. Porque às vezes nós não queremos buscar a pessoa, nós não queremos levar ela, nós não queremos ir na casa dela. Nossa, semana inteira eu chamei para vir na igreja, tem que buscar, levar ela para o bar, ela vai sozinha. Ela para a festa, ela vai sozinha. Para qualquer... Aí isso daí é o quê? Isso você está começando já a ter um pouquinho de sentimento de justiça própria. Porque eu tenho que fazer sendo que ela faz. Toda vez que você vê que você está indo por esse caminho, você olha e para. Volta para trás, ajoelha, entrega, apresenta ao Senhor, porque você vai se levantar dali com os olhos espirituais, conseguindo ver aquilo que Deus quer que você vê, cumprindo aquilo que Deus quer que você cumpra através do seu ministério, através da sua vida, da sua família. E quando o Senhor foi falando isso comigo, Ele foi falando. Quando os fariseus levou aquela mulher, né, até Jesus, eles acharam que era algo ruim, vergonhoso. E todas as vezes que a religiosidade quiser tomar o lugar de Jesus em nossa vida, temos que examinar a palavra. Temos que examinar essa passagem. Quem estamos sendo? E nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da palavra de Deus. Quando os nossos olhos voltam para Jesus, tomamos novamente a forma de servo. Lembramos que éramos aquela pecadora que não tínhamos nada para oferecer para Jesus, apenas os seus pecados. Que Jesus não nos condena, apenas nos ama. Oferece a nós seu perdão, seu amor, sua presença, que preenche todo o vazio que havia em nós, transformando tudo em nós para cumprir a vontade de Deus. Assim trazendo em nós esse sentimento que está escrito em João 4,34. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Trazendo esse sentimento. Quando nós esvaziamos de nós, automaticamente o Senhor derrama em nós o sentimento de fazer a vontade do Pai. Não é pesado, não é cansativo.
Porque quando está pesado, está cansativo, não é de Deus. Você está fazendo com suas próprias mãos. Porque quando é de Deus, você nem sente. Você faz no automático. É prazeroso. Dá aquele desejo no nosso coração de fazer a vontade de Deus. E que esse sentimento nessa noite possa superabundar a nossa vida. Possa tocar o nosso coração e trazer em nós aquilo que é necessário para cumprir a vontade de Deus. Eu quero convidar esse povo para louvar comigo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Jesus. E essa tem que ser a nossa vontade. Quando nós começarmos a ter essa vontade, esse desejo, esse sentimento, aí sim, nós vamos olhar e vamos ver que não falta 4 meses, que não falta 1 mês, porque chegou o tempo. Haverá em nós esse sentimento e esse olhar para rever e entender aquilo que Deus quer fazer através de nós. É necessário voltar. E nessa noite eu convido vocês a ficar de pé.